Olá, tudo certinho? Então, agora eu vou fazer o seguinte, apresentar a parte de matemática financeira, é claro, valor presente líquido e taxa interna de retorno, tá? Então, esse assunto já faz parte praticamente daquela ideia de equivalências, ou seja, aqui nós vamos nos dedicar a resolver testes que trazem projetos para serem avaliados via o valor presente líquido, que eu vou chamar de VPL, e a taxa interna de retorno, que eu vou me chamar de TIR, né? T-I-R. Ok, então tudo que nós já sabemos, tudo que sabemos na financeira, poderemos estar aplicando aqui. Nesses dois casos, a gente só vai aplicar a parte de juros sobre juros ou juros compostos. Naturalmente que aqui pratica-se bastante a ideia de desconto composto. Ok, eu vou apresentar então a primeira parte teórica, né? Mas muito breve, porque durante os testes farei sempre a consulta e pincelei o que é necessário. Ok? Então vamos lá. Taxa interna de retorno, aqui a parte de testes, e aqui a parte da matemática financeira, né? Que trata de VPL, que quando eu falo em VPL, entenda que é o quê? Valor presente líquido, tá? E quando eu falo em TIR, tá? Entenda que eu estou falando da taxa interna de retorno. E aqui também poderemos ter, como eu já adiantei, algumas coisas participando na parte de equivalência de capitais. Naturalmente que aqui vai ser feita, então, a equivalência composta. Ok? Vamos um pouco mais. Todo esse material está na tua apostila. Portanto, você poderá consultar. Este aqui é um gráfico que representa um fluxo de caixa, tá? Representa um fluxo de caixa. Onde aqui é o momento inicial, que eu chamo de data focal. Por quê? Porque para o valor presente, necessito sempre tomar como data focal o momento zero. Então, falou em valor presente, falou em valor presente líquido, você vai ter que adotar a data focal zero. É obrigatório. Até então, não tínhamos nenhuma obrigação de fazer com que esta seja a data focal, mas aqui tem que ser. As setas para cima indicam entradas, as setas para baixo indicam saídas. Vou fazer sempre este movimento aqui de trazer todo mundo para a posição zero, via, naturalmente, matemática, tá? E aqui eu vou avaliar, por igualdade, a parte que está acima do eixo horizontal, igualada à parte que está abaixo. Abaixo eu digo sempre que é uma saída, então é negativo. E acima sempre é uma entrada e é positivo, tá, ok? Então, este é um fluxo genérico, fluxo que representa qualquer movimento do dinheiro no tempo. Idem para mais um gráfico, aqui está sendo exemplificado. Veja, tem uma entrada de R$35, eu tenho mais uma entrada de R$22, aqui embaixo eu tenho uma saída de R$50, aqui ele aponta para a data focal que deverá ser zero, e aqui vamos trabalhar com a taxa o quê? Máxima, tá? Depois sobre as taxas falarei um pouco mais.
E aqui então nós temos mais um fluxo. Só que agora você vai dizer, professor, é o mesmo? Sim. Este aqui você perceba, eu tenho entradas de 35 e 22 e este eu tenho saídas de 35 e 22. Então, qual é a diferença entre eles? Tá? Qual é a diferença deste para o outro? É que aqui, vamos supor, você está tomando como investimento. Você investe o dinheiro para ter como retorno no futuro. E este outro gráfico é exatamente de quem está fazendo um negócio com você. Tá? Quando você investe, alguém recebe. Quando você recebe, alguém paga. Ok? Então é um fluxo contrário. Um fluxo de quem está fazendo o movimento para o teu fluxo de caixa. Muito bem. Sobre taxas, ou a taxa de atratividade que normalmente é citada, a taxa de atratividade é a taxa que o mercado pratica. Se você for lá no mercado, bancos, financeiras, tal, e verificar que a taxa praticada por eles, em média, é de 1%, então é a taxa que você considera como sendo a de atratividade, ou a taxa atrativa para o teu investimento no mercado financeiro. Ok? Tem a taxa mínima, naturalmente, que você vai poder ter uma variação de taxa mínima e taxa máxima, né? Aqui é o nosso gráfico para a taxa interna de retorno. Então veja que até agora, eu vou voltar aqui, ó. Veja na tua tela que estou voltando. Tá, eu chego aqui, quando eu falei sobre este gráfico, falei sobre VP. E em seguida falarei sobre VPL, né? E tomei como referência o ponto data focal 0. Para agora a taxa interna de retorno, misturo o valor presente líquido, perceba, tá? Negativos e positivos, e também aqui a taxa interna de retorno, tá? Este é o gráfico que praticamente vai resolver qualquer teste de concurso público que você terá pela frente. Tá? Quando você tem uma taxa que faz com que o VPL, valor presente líquido, seja igual a 0, então essa taxa é a taxa interna de retorno. Tá? Aí, se você aplicar uma taxa, aqui no caso aqui, ó, neste ponto, e que é uma taxa que te produz um valor presente líquido positivo, tá? É uma taxa que está anterior a esta taxa interna de retorno, ou seja, ela está por aqui, como de fato está. Se ela está posterior, supondo esta daqui, vai gerar o quê? Um valor presente líquido negativo, tá? Então, este gráfico nunca muda, sempre vai ter esse comportamento em curva, saindo da interseção do eixo vertical, descendo em exponencial, tá? E interceptando o eixo horizontal, o eixo das taxas. Nessa intersecção, a gente chama então de taxa interna de retorno. Ok. Bom, depois falaremos sobre, então, em exercício nesses dois. Mas o assunto agora aqui, tanto na parte 1 como na parte 2, trabalharemos somente com VPL e TIR, só. O TIR, você pode escolher qualquer data focal em qualquer momento do eixo tempo, sem problema nenhum, tá? Mas o VPL, você vai ser obrigado ou obrigada a obter o valor, né, naquele momento, data focal 0. Muito bem. Alguns momentos seremos perguntados sobre aquele investimento. Então está aqui, ó. Investimento está aqui.
aquele investimento que você pretende fazer, ele deverá ser aceito ou não, tá? Se você for avaliar via valor presente líquido, VPL, se o VPL for positivo, como neste caso aqui é maior que zero, então você aceite, porque ele vai te trazer mais lucro do que se você investisse no mercado financeiro alguns juros oferecidos, tá? Se você for analisar teu VPL e der exatamente igual a zero, bom, aí você pode dizer que tanto faz você aceitar o projeto como rejeitar, porque ele pratica a mesma taxa que o mercado pratica, tá? Mas se o VPL der menor do que zero, é porque não vale a pena investir, tá? É porque esse investimento vai te trazer prejuízo. Os concursos lidam muito com investimento, mas lembre-se que pagamento é exatamente o oposto para quem faz um investimento. Quem investe dá o dinheiro para alguém, compra alguma coisa de alguém, esse alguém recebe, tá? Então, eu posso te dizer que o que mais ocorre é o investimento. Outra particularidade aqui, tá? Para que, aonde, como eu vou fazer esta avaliação? Me dê um exemplo que eu possa, pelo menos, me situar. Você fala em projeto, no entanto, eu não sei o que é projeto, tá? Então, imagine o seguinte, você vai precisar decidir sobre a compra de uma máquina. Supondo uma compra de uma máquina, tá? De tirar fotocópias. Fotocópias, tá? Muito bem. Aí você abriu uma empresa para ganhar dinheiro com esse serviço, né? Aí você vai ter que decidir, você compra a máquina ou aluga a máquina, né? Então o mercado te oferece você comprar essa máquina de tirar fotocópias ou alugar, naturalmente que tem um contrato para isso, tem uma assistência técnica, né? Então você sempre vai avaliar o conjunto das coisas. Mas aqui, para concurso público, você vai simplesmente receber valores financeiros e para decidir sobre se vale a pena comprar ou alugar. Vale a pena investir o dinheiro ou não investir naquele projeto, naquele comércio, naquela empresa que você deseja, né? Ok? Ok, professor. Então vamos exercitar agora. Para saber como é que aparece isso nos nossos concursos, né? Esse teste é um teste de concurso público e diz o seguinte: a tabela abaixo apresenta o fluxo de caixa de um certo projeto, para que a taxa interna de retorno anual seja de 5%, o valor P, o P que está aqui, ó, ele aqui também, o valor P em milhares de reais deve ser, tá? Então, quer dizer que aqui nós temos esses valores em milhares de reais, ou seja, você vai ter que multiplicar por 1.000. Então, foi investido 410 mil para receber quanto? Em duas parcelas iguais. Então, veja que esse teste tem muito a ver com testes que nós tivemos contato em séries de pagamentos. Vamos um pouco mais. Veja que a resposta está dentro desses valores aqui
E naturalmente você vai considerar que você vai multiplicar isso daqui por 1000, né? Tá. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar essa tabelinha e transformar essa tabela num gráfico. E vou fazer aqui e depois vamos montar a nossa ideia, tá? Primeiro item do exercício. Vamos modificar a tabela para ser um gráfico, certo? Tem momento 0, que está aqui. Tem momento 1, que está aqui. E tem momento 2, que está aqui. No momento 1, está negativo. Então, você coloca uma seta para baixo. É o negativo de 410, tá? Depois, esses dois valores aqui, em 1 e em 2, são positivos, ou seja, apontados para cima. Aqui é P, aqui também é P. A taxa praticada é 5% ao ano. Então, vamos por aqui embaixo. A taxa é de 5% ao ano. Aqui, então, nós temos na tabela que são anos, está tudo adequado para você só aplicar os cálculos. Bom, ele está se referindo no teste a uma taxa interna de retorno. Isso quer dizer que, então, você pode escolher a data focal que você bem entender. Pode escolher como sendo data focal 0, ou data focal 1, ou data focal 2, tá? Se eles me derem essa liberdade como a taxa interna de retorno me dá, claro que já te mostrei isso. É melhor você pegar a data focal mais à direita possível. Então, aqui eu vou adotar como sendo a minha data focal. Vamos fazer um pouco menor isso. Data focal. Assim, lido com multiplicações e só com uma divisão. Então, agora você vai ter que fazer o seguinte, ó. Você vai ter que pegar este P aqui, puxar um passo para a direita, tá? Via o mais a taxa que está sendo praticada. Então, ele vai ser multiplicado. Vai ser multiplicado para chegar lá. O 410, que não vai ficar negativo, porque o negativo só quer dizer que ele é saída, né? Então, aqui, o 410 vai ter que dar um passo, 2 passos para a direita. Cada passo terá que ser multiplicado por 1 mais a taxa. Pronto. Aí, você já viu alguma coisa parecida, né? Aí você vai dizer assim, professor, então aqui, vou pegar esta parte aqui de cima, tá? Que é toda esta parte aqui amarela, mas lá na data focal, e vou igualar com a parte de baixo. Perfeitamente. Então é isso que você vai fazer agora e vai certamente sair com o resultado do teste. Então aqui vai ficar assim, ó. A parte de baixo, 410, multiplicada uma vez pela taxa, outra vez pela taxa, são 2 passos para a direita. Agora, vou pegar a parte de cima, então coloque o sinal de igual. O P, que está na posição 1, vai ser multiplicado uma vez por 1 mais a taxa, mais o P, esse P aqui é aquele que já está naquela posição da data focal. E o outro P aqui é aquele que deverá andar um passo para a direita. Pronto, feito isso, você já vai sair daqui com o resultado. Então, agora vamos só caprichar aqui, ó. 410, que multiplica 1 mais 005, 1 mais 005, é igual a 1 mais 005 vezes P e mais P.
410, 1,05 vezes 1,05 igual a 1,05 vezes P mais P. Multiplicado o 410 com esses dois fatores, você vai obter isso daqui, ó, 452,025. Somados esses dois aqui, você vai ter 2,05 P. Este 2,05P está multiplicando, vai passar a dividir. Então fica assim 452,025, dividido por 2,05. Feita esta divisão, né, você achará 220,5. Muito bem. Para fazer esta divisão, você pode fazer o seguinte aqui, ó. Acrescente aqui um zero. Assim você vai ter que os dois têm vírgula. Assim também você vai ter que os dois têm 3 casas após vírgula. Então você pode dispensar a vírgula e fazer a divisão normal. Bom, tá aí a resposta. Agora basta procurar a alternativa. Letra E. Não é isso? Tranquilo. Então, vou deixar aqui no teste para você dar uma olhadinha. Bom, esse é um teste que vai atender a todos que mexem com taxa interna de retorno. Sempre você vai adotar esse critério, né? Taxa interna de retorno, não necessito que a data focal seja no momento zero como VPL. Então, se eu não preciso obedecer esta ordem, eu posso escolher a mais conveniente, a que mais me favorece, principalmente nos cálculos, né? A que mais me favorece é a que está mais à direita possível. Vamos mais um. Um projeto de investimento cujo aporte, ou seja, o desembolso de capital inicial é de R$20.000. Diz aqui o enunciado que ele irá gerar, após um período, um retorno de R$35.000. A taxa interna de retorno desse investimento é... Bom, também, se você viu fazer o primeiro, este aqui fica muito mais agradável. Veja só, estou falando do TIR, da taxa interna de retorno, tá? Então, não preciso estar preocupado em usar a data focal no momento zero, e sim em qualquer momento do eixo tempo. Ok, no momento zero eu tenho um investimento a fazer. Investir, no caso, é sair do meu bolso. Sair é negativo. Negativo no gráfico fica com seta para baixo. Positivo, recebimento, retorno. Então, se eu tiver uma saída, naturalmente que esta vai ser um retorno. 35.000. Pronto. Só tem um retorno, não tenho dois. Então fica bem mais suave. O que você deve fazer agora? Procurar saber se você está estudando o VPL ou a taxa interna de retorno. Se estou estudando a taxa interna de retorno, vale dizer que qualquer um dos dois pontos aqui poderão ser escolhidos, ou poderá ser escolhido para ser a data focal. Naturalmente que o mais à direita possível faz com que eu evite divisões em excesso. Então, este aqui, ó, este 20 aqui, nós vamos fazer com que ele caminhe um passo para a direita.
Caminhando um passo para a direita, ele vai fazer o seguinte, vai ser multiplicado por 1 mais a taxa, que neste caso aqui, eu não conheço. A taxa vai ser uma dessas aqui das alternativas. Tá? Aí eu vou montar assim, ó. Eu vou pegar a parte de cima, tá? E eu vou igualar a parte de baixo. E sempre vai ser assim. Tá? Aonde isso? Na data focal 0, portanto, ou melhor, data focal 1, que eu escolhi 1. Então, o 20 terá que se posicionar na data focal 1, para poder fazer esta igualdade que eu sugiro, né? Então, aqui vai ficar assim, ó, o 35 já está na posição da data focal. O 20 está fora de posição, vai ter que caminhar. Caminhar uma vez, um passo para a direita. Então, multiplico. Pronto. Daqui para frente é matemática fundamental. Esse 20.000 passa para cá dividindo. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. 35.000 dividido por 20.000 é igual a 1 mais I. Corto 3 zeros de cima com 3 de baixo. Faço esta divisão. 35 por 20 vai dar 1,75. Menos 1 igual a I. Este menos 1 vem daqui, ó. Deste que está adicionado com I. Subtraindo, vou ter que o I é igual a 0,75. Neste caso aqui, para introduzir o símbolo percentual, eu multiplico por 100%, 100 seguido do símbolo, e finalmente a taxa interna de retorno, ou seja, para que isto aconteça, a taxa interna de retorno deste investimento deverá ser de 75% ao período, né? Período, no caso aqui, que o exercício se refere. Ah, mas é tranquilo, professor, então. Sim, IVPL segue a mesma ideia. Mas nós vamos fazer o seguinte. Encerrar este bloco, abrir o próximo, dando continuidade ao assunto. Certinho? Tá. Vocês viram que eu fui com toda a calma do mundo para que você observasse a tela. Puxo aquelas setas para te orientar onde é que você tem que olhar, tá? Porque aqui é um assunto conhecido, basta só guardar a definição, só. Ou seja, o TIR eu já sei, já fiz 2 testes, já sei qual é o procedimento que eu devo tomar. Sucesso, bons estudos, até a próxima aula.